E o anúncio sobre o substituto de Luiz Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal ainda não aconteceu. Com compromissos relacionados ao preparo da COP30, o presidente Lula está no Pará. Quem tem mais detalhes sobre isso é a Rani Veloso, chegando ao vivo aqui no nosso Fast News, falando de Brasília. A decisão do presidente pode sair essa semana, hein, Rani? Conta pra gente. Boa tarde, Kobayashi, a você e a todos que nos acompanham ao vivo direto de Brasília. Bom, de acordo com fontes do Palácio do Planalto, muito difícil que saia essa semana porque o presidente Lula permanece em Belém até o dia 10 e totalmente focado para as questões da COP. Havia uma grande expectativa para que esse anúncio ocorresse nessa semana que passou, mas essa mega operação contra o crime organizado no Rio de Janeiro ganhou todos os holofotes desde quando Lula retornou da Ásia ao Brasil e o governo se voltou para esse tema que também exigia urgência da parte do governo. E agora, Kobayashi, as expectativas continuam ainda na Bolsa de Apostas aqui de Brasília, inclusive por parte de um dos possíveis indicados, que seria Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Congresso Nacional, mas que a gente sabe que o presidente Lula tem o seu favorito, é o advogado-geral da União, Jorge Messias, que já está usando esse tempo para diminuir as resistências no Congresso Nacional, sobretudo em relação aos senadores da direita mais conservadora. Já fez ligação a Damares, já ganhou apoio público de Messias, que é outro senador, Messias de Jesus, outro senador do Republicanos, e assim tem feito vários contatos. Enquanto isso, Rodrigo Pacheco, que é o favorito do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, ainda tem esperança. Na verdade, uma fonte me disse até que ele está tranquilo e que, de fato, ele não tem, nesses próximos dias, nenhum compromisso relacionado a uma decisão em relação à disputa do governo de Minas Gerais para o ano que vem, porque esse seria o sonho de Lula, né? O presidente quer um candidato seu ao governo de Minas Gerais e o nome favorito de Lula para disputar o governo de Minas é Rodrigo Pacheco. Ele, de acordo com essa minha fonte, Pacheco não tem nenhuma agenda marcada nos próximos dias para debater essa possibilidade. Ou seja, eu entendi que sim, isso significa que ele está nessa expectativa também do anúncio. Até porque no último encontro entre Lula e Davi Alcolumbre, na segunda-feira retrasada, Davi Alcolumbre levou a Lula a resistência dos 81 senadores ao nome de Jorge Messias. Ele levou praticamente um mapa de votação, dizendo que seria difícil aprovar o nome de Messias. Lembrando que lá em Minas Gerais, o PSD, que é o partido de Rodrigo Pacheco, já filiou o vice de Romeu Zema, o atual governador Matheus Simão, que seria o candidato do PSD ao governo. No caso, seria um nome que já tinha sido idealizado pelo PSD de Gilberto Kassab. Isso significa que Pacheco deve procurar abrigo em uma outra sigla. Qual seria essa sigla? O MDB. Mas Pacheco deixou o MDB em 2018 para concorrer ao Senado pelo DEM e, nessa ocasião, derrotou a ex-presidente Dilma Rousseff. Então, tem todo um jogo político, Kobayashi, nesse meio de campo para essa indicação que a gente está aguardando. Muito obrigado, Rani Veloso, falando ao vivo diretamente de Brasília. Deixa eu chamar o Luiz Augusto Durso. E aí, Durso, e essa corrida pela cadeira deixada por Luiz Roberto Barroso? Pacheco ou Messias? Se fosse por mim, nenhum dos dois. Mas, infelizmente, não é decisão da população, nem da advocacia, nem do Ministério Público. É decisão do presidente da República. Inclusive, já passou da hora da gente mudar a forma com que uma figura se torna ministro do Supremo Tribunal Federal. Porque hoje a situação basta ser amigo do presidente, seja ele qual for. E aí a sabatina do Senado, que deveria ser o filtro para entender se aquele indivíduo ou a figura está apta a integrar o Supremo Tribunal Federal, é mais uma avaliação política que se mexe os pauzinhos e aprova quem o presidente quis. Isso é muito danoso. A gente percebe que as figuras que estão no Supremo Tribunal Federal acabam tendo algum tipo de gratidão a quem o indicou, que no final serão, muitas vezes, aquelas figuras serão julgadas pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Por isso que eu defendo que o Supremo tem que ter uma situação de aprovação por uma
trajetória, né, por carreira. E aí, um ministro do STJ, que foi desembargador do Tribunal de Justiça, que foi juiz de primeiro grau, poderia estar apto a ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Além disso, o Lula teve uma excelente oportunidade, ainda tem inclusive, de colocar uma mulher que não só por ser mulher, mas algumas figuras têm os currículos muito melhores do que essas duas figuras que você me pergunta, nosso companheiro, como por exemplo a ministra Daniela Teixeira do STJ. Mas infelizmente nós estamos já afunilando a decisão e os bastidores dizem que a decisão já foi tomada pelo Lula e que será de fato o Jorge Messias. Mas infelizmente não é a população que decide, mais uma vez a gente vai ter que nos submetermos a uma decisão que vai totalmente contra, muitas vezes, o que o partido do presidente prega de inclusão, de espaço da mulher, etc. E aí, quando ele tem a oportunidade de colocar mais uma mulher na história do Supremo, ele simplesmente escolhe um conhecido próximo dele, o advogado-geral da União. Certamente teremos novidades aí nos próximos dias. Acompanharemos.